Você já parou para pensar que as redes sociais, o conflito do conhecimento e da fé, a sociedade do consumo, a estética e entretenimento e a polarização política estão fortemente envolvidas com o Barroco? Ué, mas o Barroco não é uma escola literária que surgiu no século XVI e terminou no século XVIII? Sim, meu gafanhoto. Mestre Mayumi? Ué, me explica isso daí direito. Claro! Primeiro, você tem que entender o que foi essa escola literária. O Barroco foi um movimento artístico e literário que surgiu no final do século XVI e se estendeu até o século XVIII, tendo grande influência em diversas manifestações culturais, incluindo a literatura, a pintura, a escultura e a arquitetura. Originado na Europa, principalmente na Itália e na Espanha, ele refletia um momento de intensa crise de valores, marcado pela transição do Renascimento para a Era Moderna e pela influência da Contra-Reforma, que buscava reafirmar os dogmas da Igreja Católica frente ao avanço do protestantismo. No Brasil, o Barroco se desenvolveu durante o período colonial e se consolidou como a primeira manifestação literária significativa do país. A complexidade desse movimento pode ser observada tanto na forma quanto no conteúdo de suas produções, definidas pelo jogo de contrastes, pelo exagero nas expressões e pela tentativa de conciliar os opostos: fé e razão, pecado e salvação, corpo e alma. O Barroco, ele se distingue por diversas características que revelam a tensão e o dinamismo da própria época. Primeiro, nós temos o cultismo e conceptismo. O Barroco se desdobrou em duas tendências principais. Primeiro, o cultismo, ou gongorismo, caracterizado pelo uso excessivo de metáforas, hipérboles, antíteses e construções rebuscadas. Essa tendência, influenciada pelo poeta espanhol Luís de Góngora, priorizou a estética das palavras, criando versos elaborados e muitas vezes de difícil compreensão. Já o conceptismo, ou quevedismo, é mais racional e argumentativo. Esse estilo buscava a percussão por meio dos raciocínios lógicos, explorando paradoxos e jogos de ideias. Foi influenciado pelo escritor espanhol Francisco de Quevedo, e no Brasil, teve como grande representação o padre Antônio Vieira, cujos sermões foram construídos com cálculos rigorosos e técnicas sofisticadas de argumentação. A oposição de ideias e o dualismo é a nossa segunda característica. A literatura barroca reflete um intenso conflito entre valores espirituais e materiais. De um lado, a religiosidade, a busca pela salvação e o medo da orientação eterna. Do outro, a valorização dos prazeres mundanos, a exaltação do corpo e da beleza terrena. Essa contradição é expressa por meio de figuras de linguagem como a antítese e o paradoxo. O nosso terceiro tópico é a religiosidade e a efemeridade da vida. A influência da Igreja Católica é muito forte na literatura barroca. Por isso, muitos textos enfatizam a brevidade da vida e a fragilidade humana diante a morte e do julgamento final. O tema da vanitas, vaidade, é recorrente, lembrando que todas as conquistas de riquezas terrenas são passageiras. E por último, a gente tem o uso de figuras de linguagem. O Barroco é marcado por um estilo ornamental e rebuscado, repleto de metáforas, hipérboles, inversões sintáticas, antíteses e paradoxos. Essas estratégias serviram para evidenciar a complexidade dos sentimentos e a luta constante entre forças opostas. E no Brasil, como é que fica? Aqui, no território brasileiro, o Barroco teve grande influência durante o período colonial, sendo a principal corrente artística entre os séculos XVII e XVIII. Sua produção literária estava fortemente ligada à igreja e às preocupações religiosas da época, mas também abordou temas políticos e sociais. Os principais autores do Barroco brasileiro foram Bento Teixeira, autor do poema épico Prosopopeia, em 1601, considerado o marco inicial do Barroco no Brasil. Também teve o Gregório de Matos, conhecido como Boca do Inferno, foi o maior poeta barroco brasileiro. Sua obra abrange poesia satírica, religiosa e amorosa, destacando-se pelas críticas à sociedade colonial. Além disso, a gente tem o Padre Antônio Vieira, um grande orador e pregador. Seus sermões são um exemplo do conceptismo barroco, utilizando argumentos complexos e uma retórica persuasiva. Como eu havia dito, o barroco se manifestou fortemente na arquitetura e na escultura, destacando-se as joias ricamente decoradas, como as de Salvador e Ouro Preto, e as obras do escultor Aleijadinho, cujas peças refletem a dramaticidade e a exuberância barroca.
Outra área que pode ser comentada sobre o barroco são suas curiosidades. O nome barroco vem de um termo português que significa pérola irregular, fazendo referência ao estilo rebuscado e exagerado desse movimento. Na literatura, o barroco foi um sucesso pelo arcaísmo, que surgiu como uma resposta à complexidade, defendendo um estilo mais simples e equilibrado. O poeta Gregório de Matos foi um dos primeiros a usar a satírica na literatura brasileira, criticando a corrupção, os costumes e o governo colonial. Portanto, o barroco foi um dos períodos mais ricos da literatura e da arte, marcado pelo exagero estético, pela religiosidade e pelo conflito entre o mundo espiritual e material. No Brasil, esse movimento deixou um legado significativo, influenciando tanto a produção literária quanto a arquitetura colonial. Sua exuberância e profundidade continuam a ser estudadas e admiradas até hoje, representando um capítulo importante na história da cultura ocidental. Na atualidade, essa dualidade barroca pode estar relacionada ao cenário político polarizado que vivemos. Assim como no barroco, havia uma tensão entre forças opostas, fé e razão, corpo e alma. Hoje, há um debate constante entre ideologias políticas divergentes, muitas vezes representadas por extremos que dificultam o diálogo e a construção de consensos. De um lado, temos correntes políticas que enfatizam valores conservadores, como a defesa da tradição e da moralidade. Do outro, grupos que defendem pautas progressivas, como direitos sociais e mudanças estruturais. Essa dualidade se reflete também na forma como os discursos políticos são construídos, muitas vezes carregados de retórica emocional, exageros e contrastes dramáticos, elementos típicos da estética barroca. Além disso, a tentativa de conciliar interesses opostos, algo essencial na política democrática, lembra a própria tensão barroca entre a busca pela transcendência e a ancoragem na realidade concreta. Dessa forma, pode-se dizer que, assim como o barroco encontrou beleza e significado na contradição, a política brasileira também precisa aprender a lidar com seus contrastes para alcançar um equilíbrio e progresso. As redes sociais também são um exemplo claro da dualidade barroca aplicada à modernidade. No mundo digital, as pessoas constroem versões idealizadas de si mesmas, utilizando filtro, edição de imagem e narrativas cuidadosamente selecionadas para exibir uma vida aparentemente perfeita. No entanto, essa ilusão de felicidade e sucesso frequentemente contrasta com a realidade vivida fora das telas, gerando impacto na saúde mental, como ansiedade e depressão. Assim como no barroco, a arte procurava impressionar e dramatizar a realidade. Hoje, as redes sociais criam uma estética visual e emocional que reforça o embate entre a verdade e a ficção. Outra área que pode ser aplicada à dualidade barroca é o conflito do conhecimento e da fé. No período barroco, havia uma tensão entre o avanço do racionalismo e a influência religiosa, um dilema que continua a existir na contemporaneidade. Em debates sobre bioética, inteligência artificial e mudanças climáticas, por exemplo, há frequentemente uma oposição entre explicações científicas e interpretações religiosas ou morais. Questões como a evolução genética, a eutanásia e até mesmo as vacinas são alvo de disputa ideológica que refletem essa dualidade, em que a razão e a crença muitas vezes se chocam. A sociedade de consumo, que envolve o luxo e a desigualdade, também é um ótimo exemplo para aplicar essa escola literária, já que ela foi marcada por uma ostentação artística e arquitetônica ligada à Contra-Reforma, promovida pela Igreja e pela nobreza para reafirmar seu poder. Atualmente, essa busca pelo luxo e pelo consumo se reflete na sociedade capitalista, onde a exibição de status e bens materiais é amplamente valorizada. Ao mesmo tempo, cresce a desigualdade social, criando um contraste entre a ostentação de poucos e a precariedade de muitos. O paradoxo entre a exibição do luxo e a realidade da pobreza se evidencia em grandes metrópoles, onde arranha-céus e mansões convivem lado a lado com favelas e comunidades marginalizadas. E por último, nós temos a estética e entretenimento, o drama e a exageração. A arte barroca era marcada pelo exagero, pelo jogo de luz e sombra e pela dramaticidade. Essa tendência pode ser observada no entretenimento contemporâneo, desde o cinema até a música e a moda. Filmes e séries frequentemente exploram contrastes visuais intensos, como os tons sombrios das produções de suspense e os brilhos excessivos dos musicais e videoclipes. Além disso, a teatralidade característica do barroco também aparece na forma como celebridades e influenciadores digitais constroem as suas imagens públicas, muitas vezes apostando em discursos e aparências grandiosas para atrair atenção e engajamento.
Entendeu agora, pequeno gafanhoto? Sim, mestre Mamilo, obrigado por essa explicação. Que bom, pequeno gafanhoto.